Eu convido aos amados irmãos a abrir suas Bíblias no Salmo 142. Vamos fazer a leitura completa deste salmo. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me oculto uma armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela palavra que foi lida, por essa oração de Davi, quando estava passando um momento de grande tribulação, meu Pai. Assim também, todos nós somos suscetíveis a esse momento, meu Pai. Mas cremos que Tu és o Deus provedor, o Deus que detém o reino, o poder e a glória, Pai. Tu és o nosso socorro bem presente nas nossas tribulações, Pai. Pedimos que Teu Santo Espírito venha nos capacitar e dar o entendimento correto da Tua palavra, Pai. Para que haja edificação nas nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. À luz desse texto, essa é uma oração que Davi fez no momento de muita tribulação. E o tema da nossa mensagem é como ser vitorioso nos momentos de tribulação. Esse salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 142, Davi estava enfrentando uma grande dificuldade. Davi está escondido numa caverna, escondido, sofrendo perseguições. Davi, ele já tinha sido ungido por Samuel rei, já tinha derrotado Golias, já tinha matado aquele urso-leão, e encontrou inveja na sua vida de Saul, que o perseguia para matá-lo. Ele estava fugindo. E a queixa de alguém que está no fim dos seus recursos. Ele faz uma oração a Deus. O salmista estava fraco. Você vê no versículo 2. Ele está cercado dos inimigos no versículo 3. E sem ninguém para ajudá-lo. Qual era a sua única esperança? Era Deus. Não tinha mais nada, só Deus. Quem nunca passou por dificuldade nesta vida? Todos nós, em algum momento, ou em vários momentos, enfrentamos crises severas, lutas severas, dores, tristeza, e uma série de contrariedades no decorrer da nossa vida. Porém, quem crê fielmente em Deus sabe que não está sozinho nessas lutas. O grande segredo é como superar esses problemas. E o segredo é a fé em Deus. A fé em Deus é a única saída.
Simplesmente confiar nele. A confiança é a manifestação em ação. Quanto mais conhecemos a Deus, mais confiamos nele. E a fé é baseada na confiança em Deus. A confiança em Deus é o caminho para enfrentarmos todas as dificuldades que se deparam em nossa frente. Aqueles que têm o privilégio de intimidade, gozar a intimidade com Deus, não têm desespero, pois sabem que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Esse salmo nos ensina como ser vitorioso nas aflições, mas não ensina como escapar das aflições. Nós vamos ter aflições, mas ensina como ser vitorioso nelas. Os problemas que vamos passar. Este salmo nos ensina a glorificar a Deus em meio a aflições e problemas. Ficamos íntimos de Deus quando caminhamos com Ele em oração e ouvimos a sua voz nas Escrituras. Deus inspirou 40 homens através de sonhos e visões para escrever a sua palavra. Quando lemos a Bíblia, nós estamos ouvindo a voz de Deus. É Deus falando conosco. Quanto mais conhecemos a Deus, mais o amamos. Queremos responder aos desejos para a nossa vida. Davi nesse dia aqui era um fugitivo, estava numa caverna. Possivelmente a caverna de Adulão. Sua reputação foi destruída injustamente, ele estava exilado. Ele foi descendo mais baixo até que sentiu que tinha chegado ao fundo do poço. E o que fazer nessas horas? Davi diz-nos que outras pessoas que contribuíram para o seu problema. Claro, sabemos que o rei Saul estava perseguindo ele com todo o seu exército. Ele sabia este tipo de situação que Davi estava enfrentando. Davi diz que ninguém parecia entender e se importar com aquilo dele. Ninguém se importava com aquilo que ele estava sofrendo. Essa deve ser a parte mais difícil quando nós estamos numa situação dessa e ninguém se importa com a gente. As pessoas estão alheias aos nossos problemas. Mas quando tem o incentivo de alguém, de um familiar ou de um amigo querido, que compreende e simpatiza com a nossa situação, isso é muito bom. Mas Davi sentiu que ninguém realmente se importava com ele. Mas Davi sabia que uma pessoa se importava, só uma única, só Deus. É um pastor amigo nosso, que ele perdeu a sua mãe, perdeu a sua esposa, sua filha e sua neta em pouco tempo. E ele dizia, eu posso perder tudo, só não posso perder o amor de Deus. É importante para nós percebermos o que Davi fez e o que ele não fez quando estava em grande dificuldade. E como ele reagiu quando as dificuldades surgiram. Então nós vamos ver o que Davi fez e o que Davi não fez. O que é que Davi não fez quando estava em dificuldade? Ele não entrou em desespero, não entrou em pânico, não entrou em transtorno, ele buscou uma saída. Quando ele triunfou sobre a sua dificuldade, houve algumas coisas notáveis que Davi não fez quando estava sobrecarregado com dificuldades. Ele não ficou zangado com Deus, ou contra Deus, rebelou-se contra Deus. Ele não colocou em dúvida o grande amor de Deus e a sabedoria de Deus, em nenhum momento. Ele não sobrecarregou os outros com seus problemas. Isso foi o que Davi não fez nessa hora. É importante nós entendermos isso. Mas o que é que Davi fez quando estava em dificuldade? Versículo 1 e 2, ele diz, voltando para o texto agora, depois dessa introdução, ele diz, ao Senhor ergo a minha voz e clamo
e clamo com a minha voz, suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. As palavras aqui expressam oração sincera, diante do perigo iminente. Clamo, suplico, derramo a minha queixa, exponho a minha angústia. Cada um desses atos está dirigido ao Senhor, de quem o adorador depende, ele depende naquele momento somente de Deus. É uma oração muito prática de Davi. Esse salmo é uma oração de Davi. Num momento muito grande de tribulação, ele pede socorro a Deus. Mas nós já vimos também orações muito grandiosas na Bíblia. Lembra do rei Ezequias? Quando o reino é dividido, Ezequias era um rei temente a Deus. Dos reis de Judá, houve uma alternância, reis que obedeceram a Deus e reis que não obedeceram a Deus. Ezequias foi um rei obediente a Deus. E naquela época o império dominante era o império assírio, homens cruéis, sanguinários. E eles cercam Jerusalém. Ezequias consulta o profeta Isaías, que era o profeta da época. E ele ora ao Senhor. Porque aquele homem, aquele rei, Senaqueribe, está afrontando o Deus vivo. E ele ora ao Senhor, ele não abre mão, porque ele não tinha como enfrentar aquela luta, ele seria destruído, todos morreriam. A destruição era total. E ele ora a Deus, ora ao Senhor. O que acontece? O anjo do Senhor vem à noite e destrói 185 mil soldados do Império Assírio. E o rei Senaqueribe sai em retirada, humilhado. É o poder de Deus. É o anjo do Senhor que fez isso. Quem é o anjo do Senhor na Bíblia? É o próprio Deus na forma de anjo. É o próprio Deus na forma de anjo. É o anjo do Senhor. Também lembramos de Maria, quando estava naquele casamento, Jesus foi convidado e faltou vinho. E faltar vinho numa festa de casamento era uma desfeita para o noivo. E ela pede ao filho que toma providência. E Jesus, naquele momento de aflição, de desespero, todo mundo nervoso, eu creio, Jesus transforma a água em vinho. Ali é o primeiro milagre de Jesus. Também vemos que Pedro estava pregando lá, e Herodes Agripa manda prender Pedro acorrentado no cárcere, para depois levá-lo para a sua inquisição. E à noite, a palavra de Deus diz lá em Atos 12:5 que estava toda a igreja orando em favor de Pedro. E o anjo do Senhor vem e quebra as amarras de Pedro. Mais uma vez o anjo do Senhor, o próprio Deus na forma de anjo, quebra as amarras. Não havia saída. Tem essas horas que, quando não há mais saída, Deus chega. E ele agora vai para o versículo 3 dizendo: quando dentro de mim se esmorece, o Espírito conhece a minha vereda, no caminho em que ando me oculta uma armadilha. O salmista está cansado de sofrer pressão e perseguição constante dos seus inimigos, que tinham feito armadilha contra ele. Davi nos diz que estava confiante e que Deus conhecia seu caminho. Ele busca a sabedoria do Senhor. Deus sabe o nosso caminho, Deus sabe a nossa vida, tudo sobre nós, o nosso endereço. Deus sabe tudo sobre nós, tudo. Sabe o dia da nossa morte, está escrito por Ele, sabe tudo da nossa vida. Mas aí ele fala agora no versículo 4, e diz: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça.
nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A direção do qual o salmista descreve que viria auxílio, o lado associado à força. Nenhum lugar de refúgio, o salmista estava cercado de terríveis tribulações. Mas ele vai agora no versículo 5 dizer: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão da terra dos viventes. Embora esteja sozinho, ele continua a confiar no Senhor. Uma petição para o Senhor que o proteja de suas aflições. Esta é a demonstração de fé, triunfando em cima das dificuldades. Davi está cheio de esperança em Deus. No versículo 6 ele agora vai dizer: atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque não há mais fortes, são mais fortes do que eu. O salmista volta para o Senhor porque está enfraquecido. Ele sabia que faltava força para enfrentar aqueles homens que estavam perseguindo. Ele não tinha como vencer aqueles homens. Quando o seu problema veio sobre ele, estava muito abatido ou fraco. Ele se refere a eles como os perseguidores. E no versículo 7 ele diz: tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizerem esse bem. Ele está na caverna de uma situação de confinamento, é como se estivesse preso numa prisão. Os justos me rodearão, ou para se juntarem a ele em ações de graças por ter me livrado das suas aflições, ou como um refúgio humano providenciado por Deus como resposta à sua petição. Mas ele está cheio de confiança no futuro, que tudo acabaria bem. Uma coisa é confiar em Deus para o momento presente. Davi, enquanto estava no meio do sofrimento, olhou para o céu, olhando para o céu dizendo: está tudo bem, porque o Senhor conhece tudo sobre mim. Parece que ele está olhando para o céu e dizendo isso: está tudo bem, porque o Senhor conhece tudo sobre mim. O Salmo 34, 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O Salmo 119, 71 diz: foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Se estivermos em dificuldades, devemos lembrar que há um Deus, há uma luz brilhante um pouco mais além. Não perca a esperança, mas tenha confiança em Deus. Tudo ficará bem no tempo de Deus e na vontade de Deus. Confie em Deus em todos os seus momentos. Ele não vai deixar você no fundo do poço. Eu quero aqui concluir esse sermão com 6 temas que é importante para momentos vitoriosos para nossa tribulação. Primeiro devemos ter a disposição para lutar, independentemente do tamanho do inimigo. O próprio Davi nos deu esse exemplo. Ele era franzino, tinha 20 anos, quando enfrentou aquele gigante Golias. O próprio rei Saul disse em 1 Samuel 17:32, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Ele foi desencorajado por Saul a enfrentar aquele gigante, mas ele foi forte, ele foi firme. Essa disposição vem de um coração cheio de fé, uma atitude que agrada profundamente a Deus. Crie no seu coração essa disposição, não importando o tamanho do inimigo.
O povo estava acovardado, com medo daquele gigante, afrontando o povo de Deus. E esse homem, esse garoto de 20 anos, ele teve a disposição, independente do tamanho do inimigo, de lutar contra ele. O segundo ponto que eu quero levantar, que devemos ter disposição para tentar. Pessoas tentam desanimar diante de uma luta. Quando Davi se dispôs a enfrentar Golias, ao invés de ser incentivado para lutar, ele é incentivado para desistir e não tentar. O próprio Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu és moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. 1 Samuel 17:33. Davi, porém, não aceita esse argumento. Insiste que ele deveria ir ao menos tentar. Essa atitude de confiança agrada a Deus, pois 100% das pessoas que nunca tentam, nunca vencem. Devemos ter plena confiança em Deus. Terceiro ponto. Fé em Deus é algo muito importante. Quando enfrentamos batalhas, a fé que Davi tinha sustentou as suas convicções e sua força. E o seu desejo de tentar resolver aquela situação difícil que o seu povo passava naquele momento. A fé no momento de crise é muito importante. 1 Samuel 17:17 diz: Deus disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará das mãos dos filisteus. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor estaria contigo. Davi creu que não estava sozinho. Ele creu na vitória. Davi creu que podia. Davi creu que Deus estava com ele. Ele disse: eu lutei contra o leão e matei um leão. Eu lutei contra o urso e matei um urso. Eu não posso deixar que esse filisteu, esse homem, afronte o povo de Deus. Alguém tem que fazer alguma coisa. Quarto ponto que eu quero levantar é: devemos ter o foco necessário. Todos estavam preocupados com Davi, arrumaram até mesmo uma armadura para ele, provisória, para que ele tivesse alguma chance. Porque ninguém acreditava de fato que ele vencesse aquele gigante. Era um garoto, não tinha treinamento nenhum. Mas tem coisas que atrapalham a vida da gente a enfrentar a luta e vencer. E aquela armadura estava atrapalhando Davi, sim, ele não sabia nem andar com ela. Ele nunca usou uma armadura, era um garoto, nunca guerreou. Como esse homem enfrentar um gigante desse? E o 1 Samuel 17:9 diz: Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de cima dele naquela hora. Como enfrentar um gigante de peito aberto, sem armadura, sem nada? Devemos identificar e tirar de nossa vida tudo o que é desnecessário. A falta de fé, o medo, as fraquezas, as tristezas. Tire isso, tudo que só te atrapalha. E fique somente com o necessário para lutar. O quinto ponto que eu quero levantar aqui é que devemos lutar com as armas que temos em mãos. Deus quer que você lute da forma que sabe, com o que tem nas mãos, com as habilidades que Deus te deu. Davi foi para cima daquele gigante com as armas que ele possuía. 1 Samuel 17:40 diz: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e a pôs no alforje do pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão à sua funda, foi chegando ao filisteu. Identifique suas armas, aquilo que Deus te ensinou até agora. Davi sabia muito bem lutar com aquela funda, e foi o que ele fez. E agora, por último, devemos usar as armas espirituais nas nossas lutas.
Davi sabia que aquela pedra não era suficiente para matar aquele gigante. Ele sabia disso. Mas ele também sabia que algumas pedras na mão de um Deus que luta pelos seus servos seriam suficientes para derrubar aquele gigante. É como aquela pedra estivesse na mão de Deus e não na mão dele, porque ele confiava em Deus. Ele sabia que ele não podia derrubar ele com aquela pedra, mas estava aquela pedra como se tivesse Deus derrubando aquele gigante. O mesmo Deus que matou 185 mil soldados lá, dos assírios, que estava afrontando o Deus vivo. E quais são as armas espirituais que nós temos na nossa mão para enfrentar as tribulações? Oração, fé, jejum, adoração, consagração, leitura bíblica. Essas são as armas que vão nos ajudar a derrubar os gigantes da nossa vida, que estão para a nossa vida. E Davi disse para aquele filisteu: tu vens contra mim com a espada e com lança e com escudo. 1 Samuel 17, 45. Eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E eu quero concluir dizendo: Davi venceu. Venceu porque lutou. Venceu porque não ficou acovardado com os demais. Esse é o caminho para como ser vitorioso no momento de tribulação. Esse salmo é uma oração de Davi no momento que estava lá, sem saber o que fazer. Estava cercado, E a saída foi quem? Orar ao Senhor. A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém. Ninguém sabe orar como convém, ninguém. A palavra de Deus diz isso. Ninguém sabe orar como convém. Mas a palavra de Deus disse que só existe um mediador entre o homem e Deus, que é Cristo Jesus, homem. Jesus está lá no céu, com duas naturezas ainda, humana e divina lá no céu. Mas lá no céu tem natureza humana, como Deus glorificado, homem glorificado. E a nossa oração, que o Espírito Santo nos ajuda, ela é lapidada lá no céu por Jesus, para entregar para Deus. É por isso que nós devemos orar em nome de Jesus apenas. Apenas em nome de Jesus. Que nós oramos, pedimos a Deus em nome do intercessor, que é nosso advogado, que é Jesus. Hoje é assim. Nós temos agora um intercessor, um advogado lá no céu, que lapida nossa oração e entrega a Deus. Naquela época eu orava diretamente a Deus, hoje nós temos um intercessor que é Jesus. Então as nossas orações têm que ser em nome de Jesus. Oração ao Pai em nome de Jesus. É assim que deve ser nos dias de hoje. Que Deus continue nos abençoando. Senhor nosso Deus, obrigado por esse texto que acabamos de ler, essa oração de Davi, que nos ensina cada vez mais a ter uma plena confiança em Ti, meu Pai. Naquele momento tão difícil da vida dele, Pai, quando ele estava no fundo do poço, ele recorreu a Ti, Senhor, e o Senhor livrou ele das garras do inimigo, Pai. Ele venceu. É assim, Senhor, que nós devemos ter essa confiança em Deus, sem medo, Senhor. Obrigado por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém.